Vou pedir a sua licença para fazer esse rápido comentário do texto bíblico, que é o texto recomendado para este domingo. Vou pedir a sua licença para fazer uma coisa aqui. Ao invés de tentar dizer o que o texto quer dizer, eu vou dizer assim, o que eu quero dizer a partir do texto, tá bom? É um pouco diferente, mas você vai perceber. Eu não vou dizer o que esse texto quer dizer. Você vai perceber. Eu vou ler alguns versículos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E os seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Eu vou ler até aqui, até o 7. Eu li e eu quero chamar a sua atenção para o Pedro, sempre ele, né? O Pedro não se dá conta do momento que está vivendo. Olha que sensacional. Existe ali uma manifestação divina, não é? Uma aparição. Eles ouvem Deus falando, ouvem Jesus transfigurado, brilhante. É um acontecimento, vamos dizer assim, do outro mundo. E o Pedro? Você viu o que o Pedro faz? Eu vou reler para você. Transfigurou-se, o rosto de Jesus resplandeceu como o sol, seus vestidos se tornaram brancos, apareceu Moisés e Elias, e Pedro tomando a palavra. Isso é hora de tomar a palavra. O Pedro tomando a palavra, diz lá: Jesus, então vamos fazer aqui 3 tabernáculos e tal. Olha o que diz o versículo 5. Estando ele ainda a falar, estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem apareceu uma voz, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. O próprio Deus tem que interromper o Pedro. O Pedro não se dá conta do que está acontecendo. E o Pedro diz assim: vamos fazer aqui então um tabernáculo e tal. E estando Pedro ainda a falar, uma nuvem cobre e ouve-se a voz de Deus dizendo: Esse é meu filho, escutai-o. Ouviu, Pedro? Escutai-o. Isso não é hora de falar. Pedro, escutai-o. Escutai a Jesus. E os discípulos, ouvindo isso, ouvindo a voz, caíram sobre o chão, os seus rostos no chão, tiveram grande medo, e Jesus se aproxima e diz: Pronto, acabou, vamos embora, está tudo bem, vamos embora. Esse Pedro não se dá conta. Isso acontece de vez em quando com cada um de nós. Nós não nos damos conta do momento em que estamos vivendo, de epifanias, de Deus falando, Deus aparecendo, de vozes. E algumas vezes a gente quer resolver, a gente quer fazer como Pedro. De vez em quando é Deus falando através de um canto na igreja, do coral, de uma criança, de um sorriso de uma criança, de uma paisagem bonita, e nós dizemos assim:
O coral acho que a veste está errada hoje. Parece que precisa Deus dizendo assim, calma, sossega. É o que Deus diz para Pedro. Aquietai-vos, fica quieto um pouquinho aí. Escutai o meu filho. Calma. E depois aparece Jesus dizendo, tá tudo bem, pronto, acabou, vamos embora, levanta. Porque eles colocam o rosto no chão. Quarta-feira agora, né? Quase, depois da manhã, esta semana, quarta-feira, começa um período bonito na vida da igreja, no calendário litúrgico, que é a Quaresma, um tempo propício para introspecção, oração, tempo ótimo para ouvir Deus falando a cada um de nós assim, calma, sossega, cala-te, escutai, esse é o meu filho, calma. Eu disse que eu queria falar como eu entendi esse texto, porque, claro, essa não é a mensagem do texto, mas eu usei esse texto para fazer esse convite para você. Calma. Vamos nos atentar às manifestações divinas, ao que está acontecendo. Respira, se tranquiliza, calma, veja, experimente, aproveite a presença de Deus. Esse é o meu desejo, a minha oração. Fiquem todos com Deus. Amém.